Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer uma precificação de uma maneira bem simples e bem tranquila aí dentro do seu negócio, independente do sistema que você usa. Mas olha só, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você duas coisas. Primeiro é que você se inscreva no canal, porque a gente posta vídeo aqui toda semana. Segundo é que eu preciso que você curta esse vídeo, até porque também, se fizer sentido para você, você vai curtir. Então já deixa logo o seu like, que é muito mais fácil você deixar o like agora do que depois e acabar esquecendo e nem dar like e deixar eu aqui chupando o dedo. Mas sem brincadeiras, vamos lá agora para o nosso vídeo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e nessa tela a gente vai montar um mapa mental junto. Então segura um pouquinho, que ela é uma aula que eu vou tentar fazer ao máximo que ela fique dinâmica, mas ao mesmo tempo curta. Vou tentar ser o mais objetivo possível. O que acontece geralmente é o seguinte, na maioria dos casos, quando muitos empresários eles precisam precificar os seus produtos, o que eles fazem? Eles pegam a mercadoria, compram essa mercadoria elas vem com um preço de custo, automaticamente eles pegam a calculadora, colocam uma margem em cima desse preço de custo e mandam para a prateleira. Ou seja, é uma precificação, como falam por aí, a precificação de padaria, ou seja, uma precificação mais simples. Só que se a gente parar para analisar, essa precificação está correta? Você acha que ela está certa ou não está? Então, nessa aula aqui, a gente vai te explicar exatamente como é que você vai poder precificar e entender melhor aí como é que funciona esse processo de precificação para sua loja, beleza? Então, já aqui no nosso mapa mental, tá? A gente vai fazer junto. Eu preciso que você entenda o seguinte, toda precificação, ela passa por três fases de custos mais preço de venda. Como assim, Ricardo? Toda precificação que você faz, ela passa pelo custo de chegada do produto, ela passa pelo custo líquido e ela passa pelo custo final. E aqui a gente tem o preço de venda. Ok? Então, toda mercadoria que você compra, ela passa exatamente por essas quatro fases aqui. Coloquei 3 mais uma porque preço de venda você vai ter que colocar o preço de venda do produto. Geralmente, na maioria dos casos, o que acontece? A maioria dos empresários, eles vêm aqui, ó, somente no preço de custo, mais margem igual preço de venda. Esse é o correto, Ricardo? Sinceramente, não. Não é o correto. Por quê? Quando você trabalha com preço de custo mais uma margem que vai gerar o seu preço de venda, automaticamente você está ignorando uma série de fatores. Quais são os fatores? Você está ignorando as suas despesas, você está ignorando os seus créditos, você está ignorando os seus descontos, você está ignorando os impostos, ou seja, você está ignorando a sua margem. Porque para e pensa comigo, você compra um produto, ele custa, vamos supor, olha só, presta atenção aqui, ó, vou pegar uma calculadora para a gente fazer conta. Ó. Você compra um produto, ele custa R$20 com esse fornecedor. Aí vamos supor que você fala assim, vou colocar aqui 30% para eu poder ganhar alguma coisa. Beleza, R$26. Só que você acha que você está ganhando R$6, mas na ponta você não está. Porque se você pegar esse mesmo produto de R$26 e desfazer, vamos supor, eu vou fazer um descontão na minha loja, onde eu vou botar esse produto no preço de custo e automaticamente eu só vou pagar o produto. Então, vamos tirar os 30%, né? Menos 30%. Até porque também ele estava como 20%, coloquei mais 30%, ele vai dar 26%. Então, vamos tirar os 30%, porque aí realmente eu vou voltar o produto para R$20. Desculpa. Vamos lá. Menos 30%. 18,20. Ou seja, você está pagando para trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A minha precificação hoje está certa? Eu precifico hoje do jeito certo? Ou simplesmente pego um produto, coloco uma margem e mando para a prateleira? Esse é um gargalo. Precificar hoje é um gargalo. Por quê? Porque a gente está vivendo um cenário muito difícil. É reforma tributária, é mão de obra que cada dia está mais difícil, é insumos que estão aumentando constantemente, é despesas fixas como, por exemplo, água, luz, energia, contador, aluguel,
tem aumentado constantemente. A inflação, ela está, ela está aumentando e talvez você não está acompanhando isso. Para você ter ideia, hoje aconteceu um caso bem interessante. Eu estava na casa da minha mãe. Eu tô gravando esse vídeo agora à noite. Eu estava na casa da minha mãe, hoje de manhã. E aí, na hora que a gente estava perto de almoçar, né, ela falou, fiz uma manteiga. Aí ela foi, pegou a manteiga e me mostrou. Na hora que ela me mostrou a manteiga, eu falei, nossa, que legal, mãe. Porque minha mãe já gosta de fazer essas coisas, né? E aí ela falou assim, esses potes estão cada dia diminuindo. Eu falei, não, esse pote é 250. Ela, não, esse pote é de 200. Aquelas manteiguinhas, né, redondinha. Aí ela foi abrir o pote, né, que é a da manteiga que ela fez, mostrou a manteiga e fechou, e me mostrou a embalagem. A embalagem já estava como 200 gramas. O que significa? Existe um negócio dentro da economia que se chama reduflação. Que não é para essa aula, mas eu estou explicando só para você entender. Reduflação é o quê? Eu preciso, para acompanhar a inflação, eu diminuo a quantidade do produto e faço com que o fornecedor pague o mesmo preço, porém a quantidade menor, só que ele não percebe. Por exemplo, na minha época, eu lembro que biscoito creme cracker, na minha época, né, como se fosse tipo assim, muito velho, né? Mas tipo assim, eu lembro quando eu ia pro mercado quando criança para comprar um biscoito, alguma coisa assim, para minha casa, minha mãe falava assim: "Ah, vai lá, compra um biscoito lá de sal", que é o creme cracker, né? Eu ia, tem lugar que fala bolacha, né? Você fala bolacha, coloca aqui, você fala biscoito, fala aí também. Eu ia comprar o biscoito e era um biscoito de 500 gramas. Depois ele passou para 400. Hoje, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, tá? O biscoito hoje, você vai um biscoito de água e sal, aquele creme cracker, ele tem 300 gramas, se eu não me engano. Ou seja, ele está diminuindo a quantidade e mantendo o preço. Para quê? Para que ele possa acompanhar a inflação. Se você for dono de mercado e estiver acompanhando aqui, ou empresário também, você vai perceber que volta e meia, um fornecedor ele manda o mesmo produto, só que um código diferente. Por quê? Porque a indústria mudou. Aí acaba ou mudando a fórmula para poder fazer uma estratégia de elisão fiscal, ou acaba mudando a quantidade para poder diminuir, manter o preço de custo, mas diminuir também a parte de despesa, né, para ela poder ainda ter margem naquele produto. Então existe estratégia. Se a indústria está fazendo isso, se os grandes estão fazendo isso, por que você como pequeno não está fazendo isso? E a gente está falando de precificação, que é uma coisa bem simples. Tá? Então, só para você ter um adendo aqui e ter noção do que é isso. Então, a gente tem um custo chegado. O custo chegado é o custo fornecedor. Fornecedor mais desconto. Então, por exemplo, você tem um produto lá. Esse produto, vamos botar aqui que ele custa R$10. Preço de custo, R$10. Ou seja, o fornecedor me vende esse produto a R$10. Só que aí ele me deu um desconto de 10%. Que logo então o produto ele foi para mim para quanto? R$9. Então aqui ele já trouxe para mim, ó, o produto era 10, ele me deu um desconto, então ele já foi para R$9. Isso é custo fornecedor, é o custo de chegada. Então primeiro a gente tem esse custo, que é o custo de chegada. Depois a gente tem um custo líquido. O que é o custo líquido, Ricardo? É o seu custo fornecedor menos os créditos menos, quer dizer, mais os débitos, mais despesas, que no caso são despesas da nota, por exemplo, frete, seguro, antecipação parcial, despesa financeira, que mais? Vou botar só isso aqui. E aí a gente tem aqui menos, no caso mais, né? Não, menos bonificação. Que é uma bonificação que você ganhou, alguma coisa assim do tipo, tá? Então aqui o custo líquido, ele é o meu custo fornecedor, ou seja, R$10. Aí eu vou ter os meus créditos. Quais são os créditos, Ricardo? PIS. Vou botar aqui créditos. PIS. COFINS, ICMS. COFINS. Não é CONFINS não, tá, pessoal? É COFINS. Vou botar aqui do lado aqui, COFINS. PIS, COFINS e ICMS. Ok? Então vamos supor que a gente tem um produto. Beleza. O produto ele custa R$9, preço de custo.
Aí vamos supor que a gente tem aqui, vou arredondar aqui, tá? 10% de ICMS mais, no caso a gente vai bater, né? 10% de PIS menos 10% de COFINS. Logo então, o meu preço de custo ele vai ser o quê? 9 menos 10% de PIS, 10% de ICMS e 10% de COFINS. Deixa eu botar os 10 aqui também que eu não coloquei. Preste atenção porque aí você vai entender a lógica. PIS e 10% de COFINS. Automaticamente, se a gente for olhar e fazer a conta, a gente tem aqui 30%. Então, 9 menos 30%, né? Que no caso seria isso. Vamos fazer cálculo aqui. 9 menos 30%, dá quanto? 6,30. Não é isso? Ok. 30%. Vai dar 6,30. Ou seja, meu produto ele tem um preço de venda, preço de custo de R$10, só que eu tenho um desconto do fornecedor, ele me fez o produto a 9, só que aí eu tive ainda créditos de ICMS, de PIS, de COFINS e tal. Beleza, meu produto então ele tá com 6,30, só que é 6,30, só que ainda tem outras questões. Quais são? Agora aqui a gente vai ter o quê? O preço de custo, a gente vai ter agora os nossos débitos, ou seja, é 6,30, só que aqui a gente tem, vamos lá, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem seguro, tem despesa acessória, você tem também, sei lá, antecipação parcial, você tem também, vou botar aqui, FCP, que é Fundo de Combate à Pobreza. Você tem aqui também, deixa eu ver mais alguma coisa, despesa financeira. Pronto, vamos botar só isso aqui, tá? Vamos supor que a gente tem de ICMS, sei lá, 10%, de PIS, vou botar arredondado só para você entender, tá? 10%, de COFINS, mais 10%, isso aqui é percentual, ok? Vai pegando aqui para você entender a lógica. Aí nós temos agora seguro, mais 10%. Nós temos despesa acessória, mais 10%. Nós temos antecipação parcial de, sei lá, R$1. Opa, R$1. Nós temos FCP, que é Fundo de Combate à Pobreza, de R$1 também. E nós temos despesa financeira de 10%. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a conta aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. 60% em cima de 6,30. Só que o que acontece? Esses 10% não é em cima dos 6,30. Ele é em cima dos R$9. Porque aqui, se fosse em cima dos 6,30, era gostoso, era muito bom. Só que aqui a gente está fazendo a precificação, o governo não é bobo nem nada, ele vai o quê? Ele vai colocar o imposto em cima do meu preço de custo. Não no meu preço de custo com o imposto. Ele vai colocar em cima do meu preço de custo de chegada mesmo. Então ele vai pegar aqui, ó, 10% de ICMS em cima de R$9 é 90 centavos. Então aqui seria 0,9. PIS, quanto seria? 90 centavos. COFINS, quanto seria? 90 centavos. Seguro, quanto seria? 90 centavos. Que a gente está pegando em cima de 10%, né? Despesa acessória, 90 centavos.
Fundo de combate, despesa financeira, 90 centavos. Então vamos fazer conta aqui, que é o único que tem valor. Esse aqui são valores em reais. Eu coloquei aqui como base, mas poderia ser percentual também, mas estou colocando aqui como real só para você, só para dificultar um pouco mais, assim, para criar um pouco mais de dinamismo. Ó, 90 centavos, 0,90 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 6, 5,40, mais R$1, mais R$1, mais R$2, que no caso seria esses dois aqui, 7,40. Logo, então, eu tenho só de custos, de impostos e tudo mais, aqui na nota, no produto, 7,40. Só que isso aqui é 7,40 de custo que tem aqui. Só que ainda tenho que somar ainda com os meus 6,30, que é o meu custo de chegada com os meus descontos. Então seria 6,40, 7,40 mais 6,30. Vai dar quanto? Vamos fazer aqui a conta. Ó. Vai dar... Deixa eu colocar aqui do lado. Mais 6,30. 6,30. 13,70. 13,70. Ou seja, o meu produto, ele chegou a 6,30. Ele chegou a 9, só que ele chegou a 10, eu tive desconto de 10%. Aí eu tive crédito de ICMS, PIS e COFINS. Aí ele foi para 6,30, só que agora eu tive as minhas despesas. O meu custo líquido, ele foi para quanto? 13,70. Esse é o meu custo líquido. Diferente de eu pegar um produto que é R$10 e botar mais 30%. E aqui não tem nem preço de venda ainda. Ok? Beleza. Então eu coloquei aqui, ó, 13,70. Só que agora nós temos o quê? Nós temos o custo final, que é exatamente o que? O custo final é as minhas despesas mais meus impostos federais mais meus impostos estaduais. O custo final ele vai ser composto por causa disso aqui. Porque aqui, ó, é o custo de chegada, de entrada. Aqui é o meu custo de saída. Porque o imposto, quem paga... Presta atenção nisso aqui, ó. O imposto, quem paga, não é você. Presta atenção nisso aqui, ó. O imposto, quem paga, não é você. O imposto, quem paga, é o cliente. Desculpa, tá? É burrice o dono de negócio achar que é ele que está pagando o imposto. Você acha que você está pagando o imposto porque você está precificando errado. Na verdade, quem paga o imposto é o seu cliente. Você repassa esse imposto para ele. Só que na maioria dos casos, cria-se a ilusão de que sou eu que estou pagando o imposto, porque na maioria dos casos a precificação é feita errada. E aí cria-se isso. Porque aqui, ó, eu ainda não coloquei, se você for olhar, a minha margem de lucro. Não tem margem de lucro aqui ainda. Porque ela vai entrar depois. Porque é quanto eu tenho para colocar no bolso. Margem de lucro bruta. Tá? Que aí depois eu vou tirar, né, pagar as minhas despesas internas. E aí eu vou ter minha margem de lucro líquida. Que é quanto vai sobrar realmente para mim. Só que, na maioria dos casos, você pega, bota um produto lá de 10, bota mais 30%, manda para a prateleira. E aí, necessariamente, você acha que é você que está pagando esse imposto. E é. Só que eu estou repassando para o cliente e o cliente está me devolvendo para eu poder pagar para o governo. Tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, vamos botar aqui que a gente tem a despesa, os impostos federais e os impostos estaduais. Se eu fosse, por exemplo, uma empresa de um material de construção, onde eu pagasse comissão para o meu vendedor, eu teria que ter comissão aqui? Também teria que ter comissão. Então, eu colocaria aqui o meu custo final, a minha comissão também. Não é o caso aqui, vamos deixar só esses três parâmetros aqui. Então, a gente tem aqui a despesa, impostos federais e impostos estaduais. Então, a gente já trabalhou, ó, custo de chegada de fornecedor, custo líquido e agora a gente vai trabalhar com custo final. Só que tem um ponto. Deixa eu separar aqui. Despesas. Quanto representa a minha despesa no meu negócio hoje? Aí eu te pergunto, quanto é que representa hoje a sua despesa? O que é despesa? É tudo aquilo que você tem o custo para poder vender o produto. Então, aqui, por exemplo, se você tem um supermercado, você tem água, você tem luz, você tem
aluguel, se você tiver aluguel, você tem contador, você tem sistema, você tem... Eu não vou falar imposto, porque os impostos já estão aqui. Você tem a pessoa da limpeza, você tem uma manutenção, tudo é despesa. Tá? Tudo que faz com que você venda o produto é despesa. Aí dentro das despesas a gente vai ter despesa fixa e despesa variável. Não é o caso aqui agora que a gente vai entrar nesse parâmetro. Mas despesa. Quanto você tem de percentual de despesa? Qual é o seu percentual de despesa? Esse é um ponto que você precisa saber. Ricardo, eu não sei quanto é a minha despesa. Minha despesa que eu tenho, meu percentual. O que você vai fazer? Vamos criar aqui a seguinte situação. Como descobrir a sua despesa? Como descobrir a minha despesa? O que você vai fazer? Você vai pegar ou os últimos 3 meses ou o último ano. Tá? É interessante se você faça no mínimo, ou se você tiver informação mensal, você faz mensal. Se você tiver trimestral, você faz trimestral. Se você tiver semestral, semestral. Se você tiver anual, você faz anual. Por quê? É interessante você fazer essas despesas a cada pelo menos 3 meses. Porque se você for olhar o custo que você tinha 3 meses atrás, ele está sendo diferente da agora. Se sua venda subiu, pode ser que seu custo também tenha subido, sua despesa. Se sua venda diminuiu, o seu custo manteve. Porém, eu preciso recalcular meu preço de venda. Porque senão, como é que eu vou estar pagando minha despesa? Tem uma frase que é assim, ó. Venda cai de elevador. Custo a gente corta de escada. Porque é muito difícil você quebrar um custo. Custo é de escada. Esse mês eu quito o financiamento. Mês que vem eu termino de pagar a câmera fria. No outro mês eu estou renegociando lá a dívida que eu tinha com o banco. Agora a venda não. Se esse mês foi bom, mês que vem pode ser muito ruim e você não sabe. Então a venda geralmente ela cai de elevador. Por isso que a gente tem que estar olhando o custo sempre. Tem uma outra frase que fala assim, custo é igual unha. Se não cortar, cresce. Então você tem que estar cortando, tem que estar verificando. Mas como é que a gente vai descobrir nossa despesa? É simples. Você vai pegar todas as suas despesas. Água, luz, contador, internet, sistema, funcionário, 13º, tudo que você tiver de despesa, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai somar. Somou a despesa, você vai pegar o quê? E vai dividir com o seu faturamento. Então vamos supor que durante um período você vendeu, você teve de despesa, vou pegar aqui, 50 mil reais. 0,0000. Só que aí você teve de faturamento, vou pegar aqui, sei lá, 285 mil reais. Beleza. Quanto é que é o meu percentual aqui de despesa? É simples. Você vai pegar os 50 mil, vai dividir por 285, que vai dar vezes 100. 17,54%. Ou seja, sua despesa, ela representa 17%. Vou fechar aqui, tá? Só para a gente ter esse valor mais fechado. 17%. Então, sua despesa é 17%. Logo, então, você já sabe aqui quanto é a sua despesa. Deixa eu botar aqui do lado aqui, só para diminuir. Aí, pronto. Tá? Então, você já sabe qual é a sua despesa. Agora, a gente tem aqui os impostos. Então, a gente aqui, em impostos, nós temos impostos federais e impostos estaduais. Vamos pegar aqui os mais básicos, tá? PIS e COFINS. Mas aí pode ter IRPJ, CSLL, enfim. Vou pegar o estadual e ICMS. Beleza. Vamos supor que eu tenha de PIS e COFINS 10%. E vamos supor que eu tenha de ICMS 10% também. Logo então eu já sei meu percentual de minha despesa, meu imposto federal e meu imposto estadual. Ricardo, eu sou Simples Nacional. Se você é Simples Nacional, o que você vai fazer? Você vai verificar qual é a sua alíquota do Simples, que geralmente você verifica com o seu contador. Ela começa mais ou menos de 4%, vai até 10%. Que aí, a depender se subir muito, você vai ter que virar de regime. Então aí você já vai pegar com o seu contador quanto é a sua alíquota
de Simples Nacional, tá? Aqui a gente está pegando aqui com o exemplo que eu estou colocando todas as informações, ou as mais necessárias. Logo então, eu já tenho aqui, ó, a gente ainda não tem um custo final, tá? Mas a gente já tem aqui, ó, o custo de chegada, o custo líquido, e a gente vai saber o nosso custo final agora. Beleza. Eu sei que meu produto, ele tem na ponta lá, ele chega a R$13,70. R$13,70, ok. Vamos supor agora que eu quero ter uma margem de lucro, agora já é meu preço de venda, margem de lucro de 30%. Ou seja, eu quero ganhar 30% em cima desse produto aqui. Tá? Ricardo, você ainda não colocou o custo final. Calma aí que a gente vai chegar lá. O que eu vou fazer agora para poder chegar no meu custo final e principalmente no meu preço de venda? Então eu vou fazer exatamente o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou somar minhas despesas, né, ó, 17%, mais 10%, mais 10%, mais 30%. Ricardo, eu não sei ainda quanto é meu custo final. Vou te falar quanto é seu custo final. Calma aí. Ó, você vai pegar os valores, os percentuais, ó, 17% mais 10% é 27%, beleza. Mais 10% de impostos estaduais é igual a 37%, ok. Só que a gente ainda tem a nossa margem. Nossa margem é quanto? 30%. Beleza, 67%. Isso aqui tudo vai incidir sobre o meu preço de venda. Só que, vamos lá, eu vou fazer um cálculo que eu quero chegar em um coeficiente chamado markup. Um coeficiente. Markup é um coeficiente, ó. 67 dividido por 100, que é porcentagem, dá 0,67. Menos 1 é 0,33. O que eu vou fazer? 13,70 é o meu custo líquido, tá? Só que eu não tenho o meu custo final ainda e não tenho o meu preço de venda. Se eu pegar, por exemplo, 0,33, dividir por 13,70, porque esse é o cálculo, perdão, 13,70 e dividir por 0,33 vai dar 41,51. Ou seja, meu preço de venda é de 41,51. Preço de venda da mercadoria. Tá? Então, meu produto ele é 41,51. Beleza, Ricardo. Então, eu sei que meu produto, olha só, ele chegou a R$9. Ele teve um custo líquido que ele foi para R$13,70. Porém, ele teve um preço de venda de 41,51. Só que eu não sei ainda quanto é meu custo final. O custo final ele é exatamente o quê? Ele é simplesmente você tirar sua margem de lucro. Então, se eu pegar aqui, ó, 41,51 e tirar 30%, ó, 29,05, ou seja, 29,06. Então, meu custo final desse produto é de 29,06. Por que, Ricardo, é 29,06? Porque é simples. Pensa comigo o seguinte. O produto, você está vendendo ele a 41,51. Preço de venda. Vamos supor que você vai fazer uma promoção na sua loja. E nessa promoção, você quer pagar todos os impostos, pagar todos os encargos. E aí, nessa promoção, você não quer ganhar nada. Vai ficar elas por elas, mas em compensação, tá pago o imposto, tá pago as despesas, tá pago o produto, tá pago tudo. Você só não ganhou nada, mas tudo aquilo que eu tinha para poder colocar aquele produto ali na prateleira e vender sem ganhar nada, mas também não perdendo, eu consegui. O que eu vou fazer? Se o preço de venda do produto está 41,51, eu vou tirar a minha margem, que é a minha margem que eu não vou colocar no bolso. Então, eu vou tirar aqui os 30%. Ó. Olha quanto é que fica meu produto. 29,05. Que, na verdade, é 29,06, porque tem uma dízima periódica que eu arredondei, né? É exatamente esse aqui o meu custo final. Ou seja, para eu pagar todas as minhas despesas, não sobrar nada, e eu não ganhar nada também, mas eu pago tudo, eu teria que colocar esse produto no custo final dele de 29,06 ao invés de 41,51. Agora, se eu quiser realmente ganhar 30%, aí eu colocaria ele o valor de 41,51. Então, eu teria que colocar ele como 29,06 para não ganhar nada, mas para pagar tudo. E teria que colocar ele o valor de 41,51 para eu ganhar 30%. Se eu não fizer esse cálculo, se eu não entender isso, eu vou ter problema. Mas, Ricardo, o meu fornecedor, o meu concorrente aqui, ele trabalha com um preço mais barato. Aí tem uma regra que é muito interessante.
Produtos que o cliente tem percepção de preço, você vai ter que trabalhar basicamente no mesmo valor que o seu concorrente de preço, tá? E em compensação, produtos que são outros produtos agregados àquele ali, necessariamente você vai trabalhar com outro preço. Então, por isso que é importante, por exemplo, se a gente pegar aqui os notáveis ele tem um preço de venda. Beleza? Porém, os notáveis ele tem um preço de venda que, se eu for do concorrente, ele vai estar igual ou mais barato. Ou pode estar até mais caro, mas logo então o meu cliente final ele pode falar bem assim, lá no mercado do fulano está mais barato, vou comprar lá. Porque é produtos que o cliente tem percepção de preço. Se é produtos que o cliente tem percepção de preço, eu tenho que trabalhar de maneira competitiva ali no mercado. Então, necessariamente, essa regra você vai utilizar para outros produtos. Porém, para produtos notáveis, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para saber como está ali nas redondezas dos seus clientes. Por que as grandes redes, elas sustentam, elas seguram? Porque elas trabalham dessa forma. Elas fazem o quê? Eu vou pegar uma série de produtos, vou baixar preço, porque são produtos que o cliente tem percepção de preço. Por exemplo, tomate, cebola, pimentão, uma carne, um refrigerante, né, de combate, ou talvez até uma marca líder, tipo Coca-Cola. Enfim, o cliente tem percepção de preço. Um leite, eu vou trabalhar com um valor competitivo para trazer o cliente. Só que aí o cliente não vai vir comprar só a promoção ou o produto mais barato. Ele vai acabar comprando outros produtos que eu vou rentabilizar para poder o quê? Equilibrar a minha margem e ponderar. Então, se eu não souber fazer essa composição de preço, vai ficar mais difícil para eu poder trabalhar na gestão da loja e verificar se realmente eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Eu fiz uma outra aula que é exatamente o quê? Ela é muito maior que essa, tá? Ela é uma aula talvez mais ou menos de 1 hora, onde eu esmiuço exatamente e mostro no programa que é no nosso sistema diamante. Inclusive, se você não é nosso cliente, faz o seguinte, ó, tem um botão aqui abaixo, você pode conhecer o nosso sistema diamante, e aí quem sabe se fizer sentido para você, a gente faz uma apresentação do sistema sem compromisso nenhum e você dá um próximo passo. Nessa aula eu explico de maneira detalhadamente como você vai fazer aí a sua precificação usando o programa. E aí eu pego lá sobre o preço de venda, sobre o preço de custo, pego o imposto, eu faço um monte de brincadeira lá, brincadeira no bom sentido, né, mostrando exatamente como você vai fazer essa sua precificação aí de uma maneira mais aprofundada em um programa, ok? Então, se você quiser, tem um card aqui em algum canto, você clica nele e você vai ser direcionado para esse vídeo. Tamo junto, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Te vejo lá. Valeu!